E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo do Guia do Brasileirão aqui na QTV. Meu nome é Vitor Hugo, mas muitos me chamam de VH. E vamos apresentar a equipe do Grêmio dessa vez, o tricolor gaúcho de Porto Alegre. Será a equipe que apresentaremos neste vídeo, seguindo o padrão dos vídeos anteriores, com os tópicos e com as informações padrão. Claro que vai divergir, às vezes, de um caso de outro. Por exemplo, há clubes que não têm nenhum jogador no DM, assim como há clubes que não disputam outras competições paralelas, então fica, no caso, faltando essas telas. Não é o caso do Grêmio de Porto Alegre. Então vamos dar início. A equipe do Grêmio, na temporada, no ano de 2025, são 14 jogos com 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 27 gols marcados e 13 gols sofridos, ficando aí com um saldo positivo de 14 gols. 53% de aproveitamento este ano até aqui. A equipe do Grêmio, que na Copa do Brasil chega à terceira fase, mas não de camarote, como outras equipes, batalhou, né, para chegar nessa terceira fase, passando, né, vencendo os seus oponentes da primeira e segunda fase. No estadual foi vice-campeão, perdendo para o seu grande rival Inter de Porto Alegre, ficando assim em segundo lugar. Na Sul-Americana, está na fase de grupos. Podemos até aqui citar quais equipes enfrentará nessa competição internacional. O Grêmio, que tem a fama, né, e orgulha o seu torcedor, que sempre chama de equipe copeira, né, de time copeiro. Vai ter o Sportivo Luquenho, o Godoy Cruz e o Atlético Grau como adversários do grupo D na competição sul-americana, que junto com a Copa do Brasil são os dois campeonatos que o Grêmio participa além da Série A, ou seja, né, o Grêmio atacando em 3 frentes durante a temporada até o final de 2025. No Campeonato Brasileiro de 2024 ficou muito aquém da expectativa do torcedor, ficou em 14º lugar com 39% de aproveitamento, muito abaixo do que se esperava. O torcedor gremista não fica satisfeito só com uma classificação para a Sul-Americana ou a manutenção na Série A. O torcedor do Grêmio exige, né, muito do que o seu clube chegue à Libertadores, que com certeza é a competição internacional de preferência do Grêmio, né, e o caminho para chegar numa competição maior para a história gremista. O treinador Gustavo Quinteiros, que é o argentino naturalizado boliviano, né, ex-jogador, né, que atuou na Bolívia, talvez por isso e também por isso se naturalizou boliviano. Gustavo Quinteiros tem 12 jogos à frente do Grêmio, com 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, somando assim 56% de aproveitamento. A gente pode falar um pouco mais sobre o Quinteiros para aquele torcedor que de repente não conhece o treinador. O Quinteiros é um treinador de 60 anos, muito experiente. Eu enfrentei o Quinteiros em 2014 como era treinador do Emelec, também pela Sul-Americana, um treinador que já rodou muito por vários países da América do Sul. Eu vou citar para vocês, né? Ele começa no Blooming da Bolívia, San Martín, San Juan, Blooming, Bolívar. Aí depois começa uma trajetória mais sólida, né, no Oriente Petroleiro da Bolívia, fica no Bolívar por quase 2 temporadas, vai para o Emelec, onde permanece de 2012 até 2014, né, vai para outra equipe denominada Equador, né, também, claro, obviamente, do Equador, Al Nassr da Arábia Saudita, Al Ahly do Emirados Árabes, Universidade Católica do Chile. Você vê que já seria o terceiro, quarto país aí da América do Sul. O clube Tijuana do México, o Colo-Colo, onde teve sucesso, né, permaneceu por 4 anos até a sua chegada no Vélez Sarsfield, onde fez história também, conseguido lograr êxito na equipe argentina com o campeonato argentino, né? Ele também ganhou 4 Copas da Liga do Equador, 2 ligas chilenas, 2 taças do Chile, 2 Supercopas do Chile, para citar algum dos títulos
do Gustavo Quinteiros, né? Para vocês terem uma ideia, no Vélez Sarsfield do ano passado foram 32 jogos e 19 vitórias. No seu último ano, nos seus 2 últimos anos no Colo-Colo, atingiu 23 vitórias, né? Sendo melhor ainda em 2022, que foram em 43 jogos, sendo 2023 em 46 jogos, né? Metade dos jogos sendo de vitórias aí do Gustavo Quinteiros, até a chegada no Vélez Sarsfield, onde ele conseguiu ainda ser melhor, né? Conseguindo 19 vitórias em 32 jogos, ficando acima desses 50% de vitórias do treinador, que foi motivo aí de disputa no mercado nacional. Os 3 destaques da equipe, colocando um para o setor, na visão de quem vos fala, né? Na zaga fiquei até meio na dúvida com relação ao próprio goleiro Thiago Volpe, mas até por haver algumas dúvidas nas laterais e a imprensa gaúcha citar que o Grêmio ainda busca mais um zagueiro, o Gemerson é o zagueiro com, digamos, mais nome, né? Se é que isso está valendo de alguma coisa, mas o Gemerson é um zagueiro que tem experiência europeia, um zagueiro que já esteve em projetos vencedores na sua carreira, faz a zaga ali, a dupla de zaga, né? Que já foi durante muito tempo de Jeromel e Kahneman, hoje faz dupla com Wagner Leonardo, jogador canhoto, né? E também o Rodrigo Eli, que volta para fazer essa disputa na zaga, né? Jogador que esteve afastado, né, por lesão, retornando, né, junto com outros jogadores também que tiveram problemas com lesão este ano. Vila Sante, que está à direita na tela, deixando o principal destaque aí, que está centralizado na imagem por último. Vila Sante é um organizador de meio campo, né? Um jogador que eu vejo que tem muita capacidade técnica, um jogador inteligente, que consegue ditar o ritmo de meio campo. É claro que muitas vezes até alguns consideram ele mais meia do que volante. Eu considero ele um todo-campista, como se fala na Espanha, e para mim é um dos melhores jogadores na função, né? Claro que ele oscila, como a maioria dos jogadores, mas é um bom jogador e deve estar entre os destaques do Grêmio na temporada. O jogador que está ao centro, o suíço, né? O que é até estranho a gente citar um suíço que jogando no Brasil, o Bright White, jogador conhecido do futebol europeu, está lesionado até agora, até no momento, né? O que dá oportunidade para o Arezzo, um outro atacante que teve destaque no futebol sul-americano e uma ida para a Espanha não tão destacada assim. Mas o Bright White, a lesão dele parece que não deve ser algo que deixe tanto tempo fora dos gramados, né? Não é uma lesão com intervenção cirúrgica, é uma lesão que deve tirar ele de algumas rodadas do Brasileirão, mas para mim ainda continua sendo o destaque da equipe, o jogador que faz mais gols, né, desse elenco gremista e que vai fazer falta nesse início, talvez seja realmente bem substituído pelo Arezzo, né, que tem até alguma similaridade de característica com o Bright White, mas a inteligência do Bright White em se posicionar bem, tanto para o cabeceio, que ele, apesar de não ser um cara de grande estatura, vai bem nesse fundamento, e a movimentação dele para muitas das vezes antecipar, estar no lugar certo, né, o chamado oportunismo do centroavante, pode sim fazer falta para a equipe do Grêmio, mas tem um substituto, Arezzo, que também faz muitos gols e que deve suprir, porém, né, ficando aí uma terceira opção, no caso, que dizem aqui no Rio Grande do Sul, digo isso porque estou perto aqui do Rio Grande, a 25 minutos da fronteira do estado de Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul, de que a terceira opção, no caso, que seria o André, pode ser negociado ainda nessa janela de exceção, tá? Junto com outros jogadores, como o Natan, né? E assim como já foi, por exemplo, o goleiro Adriel. 2 jogadores para serem citados, né? Jogadores que os mais, digamos, mais recentes contratados. Claro que a gente vai poder citar os outros contratados pela equipe do Grêmio, mas o Jorge é um goleiro do Pelotas, que apesar de rebaixado, é um jovem de 23 anos que vem para, digamos, ser o terceiro goleiro a princípio, na teoria, já que a equipe conta com Thiago Volpe,
um goleiro expediente, e o Gabriel Grando, né, que é um talento aí, uma promessa que já é uma realidade da equipe do Grêmio, que briga por essa posição. O Luan Cândido é aquele jogador que começou a carreira como lateral esquerdo, mas que no Red Bull Bragantino acabou também sendo utilizado como zagueiro pelo lado esquerdo, por isso que está as duas posições. Não sei de qual maneira será utilizado por Gustavo Quinteiro, se até mesmo dá a opção de jogar com 3 zagueiros, mas podemos citar também que a equipe contratou outro zagueiro que já está atuando durante a temporada, mas que esse sim vem para suprir as ausências, né, nos últimos tempos de Kahneman. O Lucas Esteves na lateral esquerdo, ex-lateral do Vitória, que é mais uma opção, já que o Mike, além de estar contundido, pode ser que não nem continue na equipe gremista, tá? As saídas do Grêmio, vocês sabem, né? Teve o PP indo para o Vitória, teve o Kaique indo para o Dallas, Nathan Fernandes vendido para o Botafogo, para citar alguns casos, tá? As apostas, né? O que seriam as apostas? Seriam aqueles jogadores mais jovens que eu selecionei, para não colocar todos, que eu vejo com maior destaque para ter mais oportunidades e minutagem com o técnico Gustavo Quinteiro no Grêmio. O Vieira, apesar de ser zagueiro na base, foi utilizado como lateral no Grêmio, ou seja, faz essas duas funções, assim como eu citei agora há pouco o Luan Cândido. O Igor Serrote, que é o lateral da seleção sub-20, né, que até na ausência do JP Sherman dos Santos, que era o titular do treinador Ramon Menezes, acabou ganhando a oportunidade e fixando na lateral direita do Grêmio. A promessa maior da equipe gremista, né, aquele que chama a atenção até do mercado internacional e de scouts, é o Gabriel Mack, um atacante muito jovem ainda, muito jovem mesmo, mas que pode ganhar um espaço durante partidas, pode ganhar minutagem na equipe do Grêmio, na medida que a temporada se transcorrer, mas tem muitas opções, né, digamos, que brigam pela posição também onde o Gabriel Mack briga, né? Mas é um atleta que o torcedor gremista deposita muita expectativa. No DM, a gente acabou de citar, né, que o Brad White tem uma lesão que pode tirar ele, que deve tirar ele, né, não pode, mas deve, já é confirmado, de alguns jogos do Grêmio. É uma ausência e tanto, mas teve o retorno de diversos jogadores aí, como eu citei o Rodrigo Eli e alguns outros que estavam não podendo ser utilizados e que, para a estreia do Campeonato Brasileiro, devem estar à disposição. Eu vou colocar aqui agora para vocês os últimos 4 jogos do Grêmio, né? Esse jogo, digamos, que é o antepenúltimo, né? Aliás, é antes do antepenúltimo, né? Porque 4 jogos para trás, melhor dizendo. A equipe do Grêmio predomina no esquema tático Gustavo Quinteiro do 4-2-3-1. O que difere, eu vou mostrar para vocês no campinho tático. Essa aqui a imagem está engessada, que é gerada automaticamente pelo software. São as escolhas, né? As características dos jogadores que fazem com que a equipe se torne diferente. Né? Por exemplo, se joga Monsalve ou joga Edenilson, né, meia, né, mais adiantado na frente dos volantes, são jogadores com uma característica muito diferente, acaba mudando o estilo do time. Assim como se joga Cuéllar ou joga Camilo, os estrangeiros ali da volância do Grêmio, também tem diferença entre os jogadores. O Camilo é mais dinâmico, mais rápido, e o Cuéllar é mais jogador mais posicional, de maior poder de marcação até inclusive, né? Um jogador que é muito firme na marcação, mas tem essa distinção entre os dois, né? Para quando fazem companhia para o Vila Sante, que é um titular absoluto do time. A zaga nessa partida especificamente está Gustavo Martins, né? Jogando com o Wagner Lado e não o Gemerson. Na lateral esquerda, Lucas Esteves, o que foi contratado junto ao Vitória, que também faz bola parada, né? Tem uma boa batida na bola, Lucas Esteves. No gol, Thiago Volpe. A lateral direita, que já teve uso de 3 laterais na temporada, João Pedro, que na minha visão é o melhor entre os 3. Trabalhei com esse atleta em 2017. Ele tem, digamos assim, um problema de joelho, né, que atrapalha um pouco ele, sofre um pouco com lesões que não permitem que ele jogue todas as partidas, né, de uma temporada. Tem muita força, tem uma técnica, né, para condução de bola com a utilização da sua força, mas ficou fora também de alguns jogos. Chegou a jogar João Lucas,
na lateral direita, e a oportunidade que teve o Igor Serrote também. Então foram 3 laterais atuando na lateral direita do Grêmio. Nas pontas dessa partida, Pavon e Christian Oliveira com Bright White à frente. Vocês vão ver que na medida que a gente passar as telas, vai mudar os pontas, né, e o posicionamento de alguns jogadores. Aqui o Gemerson foi até expulso, mas ele que fez a zaga com o Wagner Leonardo, que é a zaga propensa a ser titular. João Pedro na direita, né, Volpe no gol e o Lucas Esteves, aqui se repetiu. De volante, você vê que está o Coediara e não o Camilo com o Vila Sante. E na meia o Cristaldo. Nessa meia central aqui mais adiantada, o Grêmio utilizou Monsalve, utilizou Edenilson e utilizou Cristaldo. O Cristaldo, assim como o Monsalve é mais técnico, né, joga mais, até por a origem já de meia, não como o Edenilson, que foi lateral direito e volante, que joga mais adiantado, mas é um outro tipo de jogador, né, pela sua característica. O Cristaldo é um cara mais técnico, um cara mais cerebral, mas também é um jogador mais cadenciado do que o Edenilson, que acaba dando aqueles tiros, né, de atletismo, vamos dizer assim, né, apesar da idade mais avançada, tem uma boa movimentação, né, e uma chegada na área para finalizar. O Cristaldo é mais o arco do que a flecha. O Monsalve eu acho que é o mais técnico ainda, mais habilidoso, melhor dizendo. Nessa partida jogou aberto pelo lado esquerdo, tá? Com o Christian Oliveira pelo lado direito, que foi quem mais atuou na ponta direita do Grêmio, com Bright White à frente. Nesse jogo, o Grêmio perde de 2-1 para a equipe do Juventude. O jogo da Copa do Brasil, que foi para os pênaltis, um jogo maluco, né? Com um gol contra bizarro de João Lucas. Ele também faz um gol numa falha. O próprio João Lucas também faz um gol numa falha bizarra do goleiro adversário. A equipe atuou com o Luan Cândido, que foi expulso, né? 2 jogos seguidos com jogadores expulsos do Grêmio. Prejudica muito a equipe, né? Isso é uma coisa que o Gustavo Quinteiro vai ter que trabalhar. O Luan Cândido do lado esquerdo, né? Acabou jogando de lateral esquerdo, mais um jogador nessa função, já que já atuou o Lucas Esteves também, e assim como o Vieri, né? O menino que também já teve oportunidade. Vila Sante e Camilo com Cristaldo no meio, né? Mudando sempre uma peça no meio campo de um jogo para o outro. Não chegou ainda a um consenso, talvez, ou ainda uma conclusão de qual é o melhor meio campo, ou, no caso do Gustavo Quinteiro, varia de acordo com o adversário. A Muzu, que veio do futebol da Bélgica, pelo lado esquerdo, né? E o Christian Pavon, que já está há mais tempo na equipe, né? O Pavon Boca Juniors, inclusive. Vou tomar um golinho de água, porque vamos falando, a garganta acaba pegando neste ar-condicionado. Vamos lá, deixa eu aqui até citar que o Bright White, né, mais uma vez fazendo gol, esteve à frente, né, no ataque, né. Eu vou falar um pouco aqui sobre o Amuzu, o belga de 25 anos, que talvez seja o menos conhecido do público que está assistindo a este vídeo, sem subestimar o conhecimento de vocês, mas muitos poucos acompanham o futebol belga, né? Um jogador formado no Anderlecht, que já atuava no profissional desde 2017, para a temporada 2017 para 2018, completando assim, estava na 8ª temporada dele, atuando na equipe profissional do Anderlecht, né? Um jogador que temporada que fez mais gol foi 21-22, marcando 10 gols, mais 2022-23 se caracterizou, por exemplo, das 9 assistências, né? Inverteu um pouco aí o papel dele, o Amuzu, que é um jogador que, apesar de jogar camisa 9, é um jogador de 1,69 m, de muita velocidade, né? Com certeza é o jogador mais rápido do elenco do Grêmio hoje, um jogador de muita velocidade para poder fazer uso por esse lado esquerdo do Grêmio. É um jogador que vai passar a ser conhecido do futebol nacional a partir desta temporada, e o torcedor gremista deposita, assim como os scouts, né, e a direção que escolheu por esse atleta, espera que ele dê o retorno técnico, né, assim como outros jogadores que foram contratados, né. Podemos citar, por exemplo, no caso do Arezzo, que substitui o Bright White, já está desde o ano passado, mas ano passado jogou apenas 12 jogos. Você tem uma ideia, esse ano ele já fez 10 jogos, né, e o Arezzo com 3 gols. Então, é outro jogador que deve
também ganha mais espaço com Gustavo Quinteiros, principalmente pela ausência do Bright White. No famoso Grenal, no jogo final, né? Essa é a última partida do Grêmio, né? Que antecede aí a estreia do Campeonato Brasileiro de Série A. Vocês podem ver aí que a zaga, a linha de defesa, né? Com Igor Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. A dupla de volantes, mais uma vez, Camilo e Vila Sante. E a escolha pelo Edenilson, né? Talvez com a preocupação de fazer um meio campo de maior pegada de marcação com a equipe do Grêmio. Abriu mão de ter um meia de maior qualidade técnica para a organização de jogo, para o último passe. Não que o Edenilson seja um jogador muito abaixo nesse quesito, mas fica abaixo sim do Monsalve e principalmente do Cristaldo nesse quesito aí de último passe, de inteligência de jogo, de inclusive ditar o ritmo do meu campo junto com o Vila Sante, mas o meu campo fica mais dinâmico com ele e com o Camilo, não há dúvida, mais rápido e menos cadenciado, né? Talvez essa tenha sido a opção escolhida pelo Gustavo Quinteiros, né? Essa opção que eu digo, talvez por esse motivo. Christian Oliveira fixado realmente na ponta direita, como eu citei anteriormente. Agora eu vou colocar para vocês aqui o Campinho, né? Esse aqui que eu gosto muito, o meu grande campinho digital aqui. Coloquei repetindo o time desse último jogo, né? Para manter uma coerência aí com o treinador Gustavo Quinteiro, mas eu quero até trocar de tela para poder, em cima dessa aqui, explicar para vocês alguma coisa. Não fiquem confusos, porque na medida que eu tirar os jogadores vai ficar mais claro, tá? Duas opções boas para o gol, o Gabriel Grando e o Thiago Volpe, né? Thiago Volpe provavelmente inicia como titular. Na zaga, o Grêmio ainda busca um zagueiro, conforme informado pela imprensa gaúcha, né? Rodrigo Eli voltou a ser opção, mas deve iniciar realmente com Gemerson e Wagner Leonardo, tá? O Luan Cândido brigando pela posição, eu acho que mais até pela lateral esquerda do que na zaga, mas deve ficar com o Lucas Esteves na titularidade. Do lado direito, eu tenho uma dúvida maior, porque depende da condição física do jogador João Pedro, né? Então, eu vou deixar o João Pedro, mas o Igor Serrote passou a ser uma boa opção da equipe do Grêmio de Porto Alegre. O Vila Sante, volante que tem o Dodi ali como uma outra opção, mas é claro, o Vila Sante é o titular. E o Camilo jogou mais vezes do que o Cuéllar. Eu vejo o Camilo nesses últimos jogos, o Camilo como titular e não o Cuéllar, tá? O Edenilson, eu vou deixar o Edenilson ou deixo o Cristaldo? Fico nessa dúvida, eu vou fazer até diferente, não vou deixar nenhum dos dois, tá? Vou sacar os dois aqui, mas para vocês verem as opções, e coloco o Monsalve pelo centro, né? Colocando ele, digamos, na armação. O lado esquerdo, eu acho que é a dúvida maior da equipe, né? Uma dúvida com relação entre Pavon e o jogador Amuzu. E eu vejo que aí cabe a questão com relação à equipe do Grêmio, mas 5 substituições, sempre lembrando. Sempre é necessário ter boas opções com os jogadores para entrar durante a partida, né? Já que o ritmo precisa ser mantido, a questão também de jogadores suspensos e etc. Certo? Eu vou tirar o Pavô momentaneamente, vou deixar o Amuzu aqui, e na frente o Bright White só não vou deixar no campinho porque tem lesão para início, né, dessas primeiras partidas, tá bom? Então vamos lá. O que eu posso mostrar para vocês com relação à equipe do Grêmio, né? A equipe do Grêmio joga realmente com atacantes agudos pelos lados do campo, né? Uma equipe dessa forma que são 4 jogadores com características bem ofensivas e com qualidade, né? Jogadores de movimentação, mas é claro que contam muito com o apoio, principalmente de João Pedro, quando atua pelo lado esquerdo, e o Esteves pelo lado direito, perdão, e o Esteves pelo lado esquerdo também apoia bastante. Deve se fazer essa dupla aqui, né, com o Amuzu, né, pelo lado esquerdo, tá? Né, a equipe do Grêmio, eu percebi que sofreu um pouco em alguns momentos para fechamento do lado contrário. O que é o fechamento do lado contrário?
No momento que um cruzamento, por exemplo, a jogada se desenha por esse lado, vamos imaginar aqui uma situação defensiva, sem colocar o adversário no campinho, o adversário do Grêmio, né? Vamos imaginar o que é fechamento do lado contrário. Essa chegada, né, para recomposição está sendo meio atrasada em alguns jogos. Então, quando a bola cruza toda a extensão do campo, muitas vezes tem 2-1 com o lateral esquerdo que está jogando, né? Esse fechamento de lado contrário do Grêmio foi deficitário em alguns jogos. O que difere do time do Grêmio se houver mudanças na opção do treinador, né? O que pode mudar? O Camilo não jogando, né, no caso, e jogando, vou pegar aqui o outro jogador, o Cuéllar, o Vila Sante sai mais pro jogo do que ele, obviamente, mas o Cuéllar acaba fixando mais, né? Um jogador que tem característica de menor movimentação, assim como é o caso se joga o Edenilson, que apesar de velocidade, é um jogador que acaba cadenciando talvez mais o jogo, né? Assim como o Cristaldo também podemos dizer que se torna o meio campo, vou até deixar o Cristaldo aqui como opção, muda muito a característica, né? Fica um meio campo muito cadenciado, podemos dizer assim, né? Então o Quinteiros tem opções de fazer essas trocas e mudar a característica do meio campo do Grêmio, né? Trocando peças, mas não mudando a formação, o posicionamento, apenas pela característica dos jogadores. Vou voltar para aquele outro campinho sem precisar mexer muito, que já está com os jogadores que iniciaram a última partida. A equipe do Grêmio, então, na última partida jogou, repetindo sempre, 4-2-3-1, porém, como eu disse, né, basta uma simples troca de peças, né, tirar o Edenilson, por exemplo, e colocar o Monsalve, né, que é um jogador que eu gosto da equipe do Grêmio, por exemplo, né, ou o Cristaldo, já muda muito o esquema. Eu acho que com o Monsalve, por exemplo, são 4 jogadores na frente de muita movimentação, né, dificulta mais ainda para o adversário, só que precisa, é claro, desse comprometimento defensivo, né, na hora de recompor, para que a equipe do Grêmio não sofra, né, em transições defensivas ou em situação de organização defensiva. Há uma definição, por exemplo, uma definição maior, eu acho, no meio, é com relação muito mais ao adversário do que propriamente dúvidas do Quinteiro sobre um jogador ou outro. Eu acho que é mediante a característica do jogo, assim como acontece na lateral direita, que é diferente o estilo dos 3 laterais que ele tem como opção, mas o João Pedro oferece mais ofensivamente falando, né? No lado esquerdo, a mesma coisa. O Esteves tem mais a oferecer ofensivamente do que o Luan Cândido, por exemplo. A equipe do Grêmio ainda busca um zagueiro, pelo que diz a imprensa. Talvez uma opção deve ser um zagueiro pelo lado direito, já que tem Vieri, que faz zagueiro e lateral, Luan Cândido faz zagueiro e lateral, e Kahneman, que é zagueiro, 3 canhotos. Então, provavelmente será um zagueiro destro que o Grêmio procura, né? Mesmo tendo o Rodrigo Eli, um zagueiro experiente com passagens pela Europa, como opção no banco de reservas no momento, né? A equipe do Grêmio, assim como o seu torcedor, né? Assim como a direção da equipe do Grêmio, deve esperar uma colocação muito melhor do que a teve em 2024. A equipe do Grêmio já começa a mordida no campeonato por ter perdido a final no Grenal, né? Seu grande rival, e o Grêmio com certeza deve iniciar já mordido na competição, fazendo aquele seu estilo copeiro, mesmo não sendo uma Copa e sim um campeonato de pontos corridos. O Grêmio que participa de mais 2 competições em paralelo, Copa do Brasil e Sul-Americana, mas como aqui estamos falando de Série A, vejo o Grêmio como uma das equipes que a gente precisa esperar um pouco para ver se vai achar esse encaixe entre os jogadores de frente, como vai iniciar a competição sem seu principal artilheiro, Bright White, e se o Grêmio vai recorrer a mais opções na janela de exceção, que ainda está aberta, e a janela de meio do ano, né? Aquela janela onde os clubes brasileiros são assediados por clubes principalmente europeus, hoje o chamado mundo árabe e da Ásia, né? Mas não deixamos também de descartar até mesmo uma Major League Soccer, né? No momento em que abre-se essa janela, mas o Grêmio deve estar preparado, inclusive, para suprir, caso tenha algumas perdas. Certo? Curtiu? Gostou? Dá um like, divulga para algum amigo gremista que, assim como eu, tenho
o meu parceiraço, o grande fisioterapeuta Guilherme Carli, grande gremista, amigo meu, que mora aqui em Chapecó, em que vi com ele, inclusive, a final, com ele e com o nosso outro amigo Vini, que trabalha na equipe do Concórdia aqui próximo, final da Libertadores, né? Eu, de intruso ali no meio dos gremistas, vi a felicidade de todos eles aí com o título naquela ocasião. Então fica aí a minha homenagem ao meu amigo Guilherme, representando, né? Simbolizando aí todos os outros gremistas. Valeu? Compartilha, curte, dá o feedback aí, comenta que eu respondo se for pergunta. Valeu!